Olá, meu nome é Augusto e eu vim aqui no começo para dar um recadinho. Então, o objetivo desse vídeo é falar sobre os tópicos que o nosso professor mandou fazer, como se fosse um podcast ou algo assim do tipo. Mas eu garanto que o vídeo tá bem legal. Enfim, o trabalho em si não tá tão bem editado, então eu peço que você se sente num lugar confortável, ouça e aproveite o vídeo. Biografia do autor. José de Alencar, autor de Iracema e O Guarani, foi uma figura notável no cenário literário e político do século XIX no Brasil. Nasceu em 1829, no Ceará, e teve uma vida extraordinária. Além de sua carreira literária, Alencar exerceu cargos políticos influentes, incluindo ministro e senador. Essa dualidade entre literatura e política enriqueceu sua produção literária, que frequentemente explorava temas nacionais, culturais e românticos. Alencar desempenhou um papel fundamental no movimento romântico brasileiro, sendo um dos principais expoentes desse período. Contexto histórico. Iracema foi publicada em 1865, durante o Segundo Reinado, um período de estabilidade política no Brasil sob o governo de Dom Pedro II. O país buscava consolidar sua identidade nacional e reforçar o nacionalismo. Por outro lado, o Guarani foi publicada em 1857, após a independência do Brasil. E em um momento de agitação política e social, ambas as obras refletem o desejo de construir uma literatura que contribuísse para a definição da identidade brasileira, uma vez que a nação estava em constante evolução e transformação política. O mito do bom selvagem. Tanto Iracema quanto o Guarani exploram o mito do bom selvagem, uma ideia associada à pureza, virtude e sabedoria dos povos nativos. Em Iracema é um exemplo vívido desse mito, personificando a inocência e a pureza do povo indígena. Ela é tratada como uma figura mágica, simbolizando a harmonia com a natureza e a espiritualidade indígena. Em O Guarani, Peri personifica o bom selvagem, um herói indígena que encarna a virtude, a sabedoria e a ligação profunda com a natureza. Essa abordagem desafia os estereótipos negativos frequentemente associados aos povos indígenas na época. Construção dos heróis românticos. José de Alencar era mestre na construção de heróis românticos cativantes. Em Iracema, Martim é o herói europeu que se apaixona pela heroína indígena Iracema. Sua paixão, coragem e dilemas morais o tornam um herói romântico clássico. Em O Guarani, Peri é o herói nativo que personifica virtudes românticas, como nobreza, valentia e conexão profunda com a natureza. A construção desses heróis e heroínas contribui para o apelo emocional das histórias, cativando os leitores a explorar a complexidade de suas emoções, escolhas e desafios. Importância para a literatura brasileira. Iracema e O Guarani são obras de importância fundamental na literatura brasileira. Elas desempenharam papéis significativos no desenvolvimento do romance brasileiro e na construção de uma literatura nacional. José de Alencar foi pioneiro em retratar a diversidade cultural e geográfica do Brasil em sua literatura. A incorporação dos elementos indígenas e românticos em suas tramas foi inovadora e contribuiu para a construção de uma identidade literária nacional que abraçava as raízes culturais do país. Recomendo vivamente a leitura de ambas as obras, Iracema e O Guarani, para quem deseja aprofundar seu conhecimento da literatura e cultura brasileira do século XIX. Iracema é uma escolha ideal para quem se interessa pelo choque de culturas e o romance entre personagens de origens diferentes. A história cativa com sua trama envolvente e personagens complexos. O Guarani atrai aqueles que desejam explorar as virtudes do herói indígena e as relações culturais na formação da nação brasileira, proporcionando uma experiência literária rica e emocionante. Iracema e O Guarani são marcos importantes na literatura brasileira e na construção de identidade cultural do país.
Recomendo fortemente a leitura dessas obras, não apenas para estudantes de literatura, mas para qualquer pessoa que queira explorar a riqueza das raízes culturais do Brasil e a construção de uma identidade literária nacional. Essas obras continuam a ser apreciadas e estudadas pela sua influência duradoura e capacidade de emocionar e envolver os leitores com histórias ricas e personagens memoráveis.